O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje testemunhamos aqui, por meio da Sagrada Escritura, o testemunho, as palavras, né? Somos testemunhas desta, mais uma vez, essa insistência em Cristo dizer esses ais, né? Para os mestres da lei, né? A gente precisa entender qual que é a importância, né, dessas figuras aqui e como é que é terrível, é doloroso para o coração de Nosso Senhor ter que lidar com essa qualidade de pessoas como sendo seus piores e principais inimigos, seus algozes, inclusive serão eles que o entregarão à morte de cruz. O mestre da lei ele tem uma função muito importante na religião judaica. O mestre da lei, o sumo sacerdote, o fariseu. Porque o mestre ele é mestre da lei. E o que é a lei ali? A lei, tanto para o povo do Antigo Testamento quanto para nós. A lei não pode ser vista como algo impositivo, pura e simplesmente. Na nossa cabeça, a gente pensa assim, não é? Toda a lei nos prende, nos torna cativos e nos tolhe a liberdade. Ou nós temos ou duas escolhas, ou nós nos sujeitamos à lei divina, que tem como autor o próprio Deus, autor do nosso livre-arbítrio, inclusive, ou nós ficamos escravos dos nossos pecados, dos nossos desejos. Nós não temos escolha quanto a isso. E nós sabemos muito bem que os nossos desejos e nossas vontades nos escravizam, porque quando eles vêm sobre nós, onde é que fica a nossa liberdade? Não tem. Vai dizer para a sua vontade que você não quer fazer isso e que não quer fazer aquilo. Você pode, claro, graças à virtude, graças a uma inteligência reta, você pode não fazer, mas à custa de quanta luta e de quanto sofrimento. Nós temos essa, e contrapartida, nós temos a lei de Deus, que foi nos dada por Ele, não é? Para que nós perseverássemos num caminho que nos conduzisse, no final das contas, à nossa própria realização. Não nos esqueçamos que nós deixamos, né, de ser, nós nos desumanizamos quando nós nos afastamos de Deus. Adão era a criatura lá mais perfeita, né? Quando Deus ele cria Adão e Eva, não é? Cria o homem, ele olha para aquilo, para o homem que ele cria e vê que era boníssimo, né? Era mais do que boa. De tudo aquilo que ele fez, ele coloca o seu bem-querer no ser humano. E por conta do pecado original, não é? Nós meio que nos pervertemos um pouco e perdemos um pouco da nossa humanidade. Nos distanciamos daquele que é o homem perfeito, protótipo de ser humano, que é o próprio Cristo. E para recuperar essa nossa humanidade, nós precisaríamos, a partir de então, fazer uma certa violência contra nós mesmos, ou seja, batalhar contra essas nossas vontades, que vira e mexe tende a coisas perversas, sim. Batalhar, lutar contra isso,
para nos manter no caminho da lei, no caminho da justiça, ou seja, nos mantermos no caminho de Deus. Como é que essa lei foi dada a nós? Né? Foi dada a Deus, sim, por meio de Moisés. Mas vamos nos lembrar, Moisés ele desce com as tábuas da lei. Quem foi que escreveu ali naquelas tábuas? Foi o próprio Deus que escreve. Ele disse, eu vou anotar aqui, me pega essas tábuas, eu vou escrever nela, para que o povo não se esqueça. Não se esqueça. Ele vai e escreve. Moisés desce com as tábuas da lei. O povo que estava ali, que via a nuvem, viu o faraó ser afogado, teve tantos sinais diante de si, e ainda assim, quando Deus ele silencia por um instante, eles caem no pior pecado de todos, que é o pecado da idolatria. Fazem para si um bezerro de ouro. Começam a adorá-lo como se ele fosse Deus. Eles projetam um bezerro. Eles fazem com as próprias mãos aquela escultura. E eles adoram a obra de sua. Que coisa mais terrível, que coisa horrenda. Como é que pode eu, que sou autor de algo, comece a adorar algo que eu criei, sendo que deveria ser o contrário, né? As coisas que nós criamos devem estar a nosso serviço. E nós devemos estar a serviço daquele que nos cria, que é o próprio Deus. Veja como é que as coisas vão ficando perversas, né? O homem, ele fica escravo daquilo que é inferior a ele. Fica escravo de um bezerro de ouro. Moisés, revoltado, ele quebra as talhas no chão. Deus escreve de novo. Deus escreve aquilo pela segunda vez. Para que nós não podemos nos esquecer disso, porque a lei ela é a dimensão que nos une a Deus, nos faz relacionar com Ele. Vamos dizer, é aquilo que é de mais sensível e visível do nosso amor a Deus. Se eu consigo seguir os 10 mandamentos com leveza, eu amo a Ele. Se eu ainda não consigo, significa que eu ainda estou um pouco distante do amor a Ele. E eu preciso começar, né, a fazer um esforço para começar a amá-lo cada vez mais. Esses homens mestres da lei que deveriam guardar essa ponte entre Deus e nós, esse meio relacional com Deus, o que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo? Negligenciando completamente a verdade que estava por detrás da lei e ficando só pela exterioridade da coisa. Eles transformaram a lei num objeto de glória, né, para eles. A lei deixou de ser uma ponte entre Deus e os homens e a lei passou a ser uma espécie de cetro que eles seguravam e mostravam para todo mundo, o símbolo do poder dos mestres da lei. E eles usavam isso para oprimir o povo. À medida que eles jogavam a lei para eles, vocês são obrigados a fazer isso, e deixavam que eles cumprissem a lei largados à própria sorte. Ninguém dá conta. Sendo que os próprios mestres da lei não faziam isso. Profetas foram enviados ao povo de Israel no Antigo Testamento e os sumos sacerdotes e mestres da lei faziam o quê? Matavam os profetas, matavam os enviados de Deus, prendiam, expulsavam, exilavam. Não eram capazes de escutar a voz da verdade. Foi dado a eles a chave da ciência, foi dado a eles saber alguma coisa, eram estudiosos, mas eles faziam o quê com esse conhecimento que eles obtinham? Nada. Era um conhecimento estéril. Conhecimento de Deus era um conhecimento satânico que eles possuíam. Que conhecimento satânico? Satanás conhece a Deus mais do que qualquer santo, mais do que qualquer profeta. Conhece, porque ele é um anjo. Mas que adianta o conhecimento de Satanás? De que serviu para ele? De nada. Porque ele tinha a chave da ciência. Ele tem a chave da ciência, mas ele não adentra no profundo da ciência, no adentra do coração da sabedoria. Ele não deixa que aquela ciência sagrada, divina que ele possui, tome conta do coração dele. Esses homens também não tinham, não deixavam que isso entrasse no coração dele, e por não deixar que isso entrasse no coração deles, não tinha capacidade de transbordar. Esse é o sonho de todo aquele que evangeliza, de evangelizador pelo menos deveria ser. Todo aquele que pega a palavra de Deus deve ter esse sonho, de transbordar para os outros aquilo de que se está cheio, de fazer com que os outros entrem na ciência depois dele mesmo ter entrado, de dar testemunho naquilo que ele prega, daquilo que ele vive. Isso deveria ser a meta de vida de qualquer pregador, na verdade, deveria ser a meta de vida de qualquer cristão, que nós conseguíssemos exalar para todo e qualquer um aquilo, o perfume, do qual nós já estamos inebriados, do qual nós fomos banhados, exalar para todos o Cristo. Foi para isso que nós fomos criados. A primeira leitura vai dizer,
tirando da carta aos Efésios, São Paulo vai dizer esse texto belíssimo, no versículo 4. Em Cristo Ele nos escolheu, Deus nos escolheu em Cristo. Antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado, nós já havíamos sido escolhidos. Antes da criação do mundo, para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar. Nós já fomos, não havia mundo, e nós já estávamos na mente de Deus, através do Filho dele, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós já estávamos no coração do nosso Deus, já fomos sonhados. Eu já fui sonhado por Deus antes que isso tudo aqui existisse. Você foi sonhado por Deus antes que tudo aqui existisse. E Ele já te via o quê? Santo. Ou seja, Ele já te via dentro dEle, Ele já te via nele, Ele já te via em comunhão com Ele. Você é destinado a isto, a entrar nessa ciência, a tomar conta, conhecimento desse Deus maravilhoso e se unir a Ele. E através dessa união, que se dá por meio do cumprimento dos mandamentos, e através dessa união, nós sermos santos e irrepreensíveis aos olhos dEle. E aí, assim, vivendo dessa maneira, a gente exala o perfume, o odor da santidade, a luz, não é? Irradiaremos a luz do próprio Cristo e assim conseguiremos iluminar, né? Pelo menos aqueles que querem ser iluminados. Que nós consigamos, através, não é, da Eucaristia, que nós comungaremos através do Cristo, se nós pudermos comungar dele que venha ao nosso coração e nos faça, nos torne fortes, capazes, obedientes e sedentos dessa sabedoria, dessa ciência divina, para que ela, entrando em nosso coração, tome conta de fato dele e faça com que sejamos tão preenchidos do seu amor que nós sejamos capazes de comunicá-los, sobretudo através da nossa vida, aos outros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.